Mateus capítulo 7, do versículo 13 ao versículo 29. Você achou aí na Bíblia? Mateus 7, a partir do verso 13, a palavra de Deus diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Amém. Pai, muito obrigado pela palavra que o Senhor nos deixou, pela vida que vem dela, pelo alimento que nós temos nela e tudo aquilo que nós precisamos para viver nesse mundo, vem da Tua palavra. Que ela fale ao nosso coração esta manhã, tudo aquilo que nós precisamos ouvir, que ela venha preencher as nossas carências, debilidades, que ela nos ensine e nos dê direção e que nós possamos andar nesse caminho, Pai, e dele não nos desviarmos nem um segundo. Senhor, fala conosco, Pai, prende a nossa atenção pelo Espírito Santo, ministra ao coração de cada um de nós, e por Tua misericórdia e graça, usa a minha vida que eu entrego em Tuas mãos, pedindo a unção do Teu Espírito para que eu possa, com poder, ministrar a Tua palavra, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos, graças a Deus. Queridos, aqui estamos diante de um discurso de Jesus, que faz parte ainda, não é, do Sermão da Montanha, descrito em Mateus capítulo 5, 6 e 7, e são as palavras finais deste sermão dito aqui na Bíblia. E nesse texto, Jesus mostra um conceito bastante importante para todos nós. E todos nós sabemos muito bem disso, porque a vida nos leva a decisões, a escolhas. Todos nós temos escolhas a fazer o tempo todo. Todos os dias nós estamos escolhendo, quer queira, quer não. Você hoje mesmo já tomou várias decisões na sua vida. Você escolheu levantar, você escolheu tomar banho, você escolheu tomar café, vir para a igreja, você escolheu estar aqui sentado. São várias escolhas que você já fez ao longo do dia e outras tantas que ainda vamos fazer e certamente ao longo da semana. A vida é feita de escolhas, das mais diversas. Mas nesse texto, Jesus
dá como que uma resumida nestas escolhas da vida, colocando as escolhas em 2 níveis apenas. E ele resume tudo a 2 escolhas. Isso facilita um pouco para a gente, porque de uma maneira geral, todas as nossas escolhas, por mais diversas que sejam, elas vão nos levar a 2 caminhos. Não há como fugir disso. Ou vamos nos aproximar de Deus, ou vamos dele nos afastar. Então, basicamente, Jesus resume aqui as escolhas, a 2 escolhas. No verso 13, ele dá a primeira e mais óbvia delas, entrai pela porta estreita, né? Ele fala sobre essa porta, fala sobre um caminho que conduz para a perdição, né, da porta larga, e muita gente entra por esse caminho, mas aconselha que a gente escolha a porta estreita. Então, ele aqui fala de 2 caminhos, fala de 2 portas, mais uma vez uma decisão resumida a 2 opções apenas. Depois, no verso 17 e no verso 18, ele fala de 2 qualidades de árvores, e ele diz que há uma árvore boa que produz bons frutos, e há uma árvore má que produz maus frutos. E há também uma escolha para nós, que tipo de árvore nós seremos. Então, mais uma vez, 2 escolhas, 2 opções, 2 caminhos, 2 portas, 2 árvores. E no verso 21, ele diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. E continua dizendo, muitos naqueles dias hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura, não profetizamos em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos milagres? E ele vai dizer explicitamente, nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. E aqui nesse texto também há 2 opções, 2 profissões de fé. O que é uma profissão de fé? É aquilo que eu declaro a respeito da minha fé. E eu tenho aqui 2 oportunidades. Eu tenho a oportunidade de declarar um monte de coisa, de fazer um monte de coisa, até em nome de Jesus, mas não ser conhecido por Ele. E o que ele vai enfatizar nessa escolha é que não é apenas o que eu falo ou o que eu faço, mas quem eu sou. E se ele de fato me conhece. E ele fala de pessoas que aparentemente o escolheram, aparentemente usaram o seu nome, aparentemente estavam ao lado dele, mas ele no final diz, não conheço vocês, porque a prática de vocês é diferente do discurso de vocês. Vocês falam uma coisa, mas fazem outra. Então, 2 profissões de fé aqui. Eu falo e ajo de acordo com aquilo que eu falo, ou eu falo uma coisa e eu faço outra. E Jesus disse, eu não conheço vocês porque vocês praticam iniquidade. Mais uma vez, estamos diante de 2 opções de vida. E por fim, no mesmo texto, ele lá no versículo 24 em diante, fala aqui de 2 fundamentos, não é? Ele fala de 2 construtores que vão construir. Mas um sobre a rocha e o outro sobre a areia. Mais uma vez, 2 opções para nós. Aonde vamos construir, aonde vamos edificar, qual é a base da nossa construção? É a rocha ou é a areia? É a porta larga, é a porta estreita? Qual é o caminho que vou seguir? Que tipo de árvore serei? O que vai se basear a minha vida no que eu falo e faço? Como eu vou fazer a minha profissão de fé? São várias questões que Jesus deixou para nós aqui. Mas em cada uma dessas etapas, Ele nos aconselha a fazer o que é certo. É isso que é bom em Deus, entre outras coisas, irmãos. Porque Deus me mostra a verdade e Ele me aconselha a seguir a verdade. Lá no Antigo Testamento, Deus disse ao seu povo, eis que hoje proponho a vocês vida e morte, bênção e maldição. Mais uma vez, 2 escolhas. Quer viver ou quer morrer? Quer ser bênção e viver na bênção ou quer ser maldição e viver maldito? Mas logo depois de propor, ele diz assim, eu te aconselho, escolhe a vida para que você viva.
Escolhe a bênção. Então veja, não é uma prova de múltiplas escolhas em que eu não sei a resposta. Deus me dá a prova e Ele já me dá a resposta. Ele já diz qual deve ser a minha escolha. Só que a escolha sempre será minha. A escolha sempre será de cada um de nós. É a liberdade que Deus deu a cada um de nós. E as propostas que Jesus faz aqui são para que eu entenda a direção que Ele está me dando e comece a fazer a escolha certa em todos os níveis da minha vida. Porque dessas escolhas fundamentais vão depender todas elas, as demais que eu tenho diante de mim. Muitas das nossas escolhas são para que a gente se dê bem na vida. A gente quer escolher o futuro, quer escolher a carreira, quer escolher o trabalho. Mas diz a Bíblia, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e depois perder a sua alma? O que adianta fazer as melhores escolhas no que se refere ao meu futuro e depois não ter futuro para a alma? Eu posso ter um futuro bem brilhante aqui na terra, mas não ter um futuro para minha alma, para não ter a vida eterna. Então são escolhas fundamentais que Deus quer falar ao nosso coração para que a gente possa seguir no caminho correto. E eu quero então ler contigo algumas dessas propostas de Jesus e ver a resposta que Ele tem para nós. Na primeira delas, no verso 13, entrai pela porta estreita. E já diz Ele, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Primeira proposta de Deus para nós, há uma porta para ser escolhida. E Ele já diz logo de cara que a porta larga é a porta errada. Porque apesar de ser espaçoso este caminho, ele conduz a um final trágico, ele conduz à perdição. Então, a primeira proposta de Jesus, entre pela porta estreita. É estreita sim, é apertado o caminho, não é confortável, não, mas conduz à vida. E ele já diz aqui a estatística dessa escolha, e ele diz que a maior parte das pessoas escolhe errado. Escolhe a porta larga. Diz ele, são muitos os que entram por ela, ao passo que na porta estreita são poucos os que acertam com ela. De que lado nós queremos estar? E quando se fala em porta, é importante observar o que diz a Bíblia lá em João. No Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 9 e no versículo 10, Jesus diz assim, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será o quê? Será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então ele se coloca como a porta, e lá ele ensina, escolha a porta. Qual é a porta que você escolhe? A porta é Jesus. A porta estreita que conduz para a vida, como ele diz, eu vim para que tenham vida. Qual é a porta que conduz para a vida? Quem é a porta estreita? A porta é Jesus. Mas tem outra opção? Tem. A porta larga. Tem outra escolha? Tem. Mas não tem intermediário. Ou você entra por uma, entra por outra. Se ele é a porta estreita, quem é a porta larga? Logo depois, no verso 10, ele diz o ladrão. O ladrão veio roubar, matar e destruir. Você já sabe bem quem é a porta larga. Então, nessa escolha, ela é crucial, porque ou eu sou de Jesus ou eu sou do ladrão. Ou eu vou com Jesus ou eu vou com o diabo. Não tem uma opção intermediária. Não tem uma porta neutra em que eu não seja tão bom, mas ao mesmo tempo não seja tão mal. Ou eu estou com Cristo ou eu estou sem Ele. Como Ele mesmo disse, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Então a decisão parece fácil, parece óbvia, mas qual o resultado da escolha?
Jesus mesmo disse: muitos entram pela porta do ladrão e poucos acertam com a porta estreita. A porta está aberta, mas ela é apertada. E ele nos convida a um caminho que pode ser estreito, pode ter dificuldades, mas que conduz à vida. E ele diz: eu vim para que tenham vida. Mas a vida depende dessa escolha. Mais uma vez, vida e morte, bênção e maldição. Escolha simples, mas tão complicada para alguns. Quantos estão falhando nessa escolha? E a pergunta, irmãos, não é se nós hoje estamos ou não na igreja, mas é se você escolheu a porta certa. Porque às vezes a sensação de estar na igreja parece óbvio, então, que eu escolhi a porta estreita. Nem sempre. Existem perdidos dentro da igreja. Existe gente que está na igreja, mas não está em Cristo. Ele não está falando de uma porta de igreja, ele está falando que a porta é Ele. A porta da igreja você já acertou, você está aqui essa manhã, porque você entrou por ela. Mas o fato de ter entrado por ela não diz, não garante que você entrou em Cristo. Você entende isso? Não é da porta da igreja que nós estamos falando. A porta que mencionamos se chama Jesus. Eu sou a porta, disse ele. E é nele que nós devemos entrar. É com ele que nós devemos nos associar. E é o caminho que nós temos que andar, como ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a escolha parece óbvia, mas não é tão óbvia para a maioria das pessoas. A segunda proposta de Jesus, a partir do verso 15, ele vai trazer aqui uma palavra de alerta, é um sinal de alerta. Ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas. Ele vai começar a falar lá do ladrão, que ele mencionou lá em João capítulo 10, não é que nós lemos? Tenha cuidado com os falsos profetas, porque eles se apresentam com cara de ovelha, disfarçados de ovelha, mas por dentro eles são lobos roubadores. Lembra do ladrão lá do versículo 10? O ladrão veio roubar, matar e destruir. Ele está falando, por dentro são roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Ele aqui dá como eu posso identificá-los. E diz: se por acaso colhem-se uvas de espinheiros ou figos de abrolhos, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Ele diz então que o padrão de análise para que eu identifique o bom e o ruim, a ovelha e o lobo, são os frutos que são produzidos. Então veja, não é a aparência, porque a aparência é enganosa. A fantasia de ovelha, como ele diz aqui, pode deixar alguém com cara de ovelha. E hoje nós vivemos num mundo em que as fantasias estão ficando muito boas, né, irmãos? Estão cada vez mais aperfeiçoadas. Alguém bota uma fantasia, você não consegue identificar. Então Jesus está falando, alguém fantasiado de ovelha não vira ovelha, não se transforma em ovelha. Um lobo pode estar dentro de uma fantasia de ovelha. Então não é olhando para ele, não é ouvindo o que ele diz que você vai identificar, nem sempre. Às vezes ele fala bobagem, você identifica, mas nem sempre. Às vezes ele disfarça muito bem. Então Jesus diz aqui, olha, você vai identificá-lo pelo que ele produz, pelo resultado do seu trabalho. E aí ele diz, a árvore é o exemplo. A boa árvore, ela sempre vai produzir algo bom. E a árvore ruim, ela sempre vai produzir algo ruim. Então é pelo fruto que a gente identifica o profeta. O profeta seria alguém que fala por Deus, mas para identificá-lo corretamente, não é nem o que ele fala, nem a aparência dele, mas é o resultado do seu trabalho que vai mostrar para mim a sua origem. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. E aí ele diz, você pode dizer alguma coisa e fazer outra. Posso falar no Senhor
e realizar obras que não tenham nada a ver com o Senhor. Então, a identificação do falso profeta não é pela sua aparência e às vezes não pela sua fala, porque ao falar ele fala do Senhor. E veja se a gente não está vivendo esse tempo, irmãos. Qualquer igreja eu encontro um profeta de Deus. Em qualquer porta que se abra e se chama igreja, eu encontro alguém de Deus, ou eu posso encontrar um falso profeta, ou eu posso encontrar alguém que diz Senhor, Senhor, mas por dentro é um lobo roubador. Veja o alerta que Jesus fez, como ele é atual. Será que a pessoa que está ali, ela é de Deus? Qual o fruto que produz aquela pessoa? O que ela fala está de acordo com aquilo que ela vive? É o padrão de análise. E o fruto que ela gera, as pessoas que nascem e que se multiplicam naquele suposto ministério, qual é a qualidade dessas pessoas? Que crentes são gerados desse ministério? Isso é uma pergunta que se faz para poder discernir a respeito da igreja. E eu preciso discernir a igreja? Preciso. Por quê? Irmãos, abrir uma igreja hoje é a coisa mais fácil do mundo aqui no Brasil. Sabia disso? Não tem dificuldade, não tem burocracia. Né? Se fosse num país comunista, tem um monte de problema, né? É horrível isso. Então, glória a Deus que no Brasil é diferente. Mas também o excesso de facilidade acaba aumentando a proliferação do erro. Então, qualquer um pode abrir uma igreja. Qualquer um pode botar a mão sobre sua própria cabeça e se ordenar pastor. Aí, quando o pastor não fica suficiente, pode virar bispo, pode virar arcebispo, o que mais? Semideus, né? Apóstolo, o que mais pode virar? O que mais vier na imaginação desse ser humano, né? Eu me ordeno, então eu me ordeno ao que eu quiser, né? E normalmente eu ordeno minha esposa e meus filhos também, né? Então estão aí as bispas, as apóstolas e os que mais você quiser imaginar nessa imaginação fértil que o povo tem. Mas qual é a qualidade dos discípulos gerados nesse ministério? Eles aceitam doutrinas humanas como superiores à palavra de Deus? Os hábitos e os costumes da igreja são mais importantes do que a Bíblia? Eles procuram mais experiências ou manifestações do que os padrões da verdade? Isso é a qualidade do fruto que é gerado. E é isso que vai determinar a qualidade do profeta. Suportam eles a sã doutrina ou têm coceira no ouvido, querendo ouvir fábulas, como diz a palavra de Deus? Suportam a palavra ou precisam de ouvir alguma historinha? É esse o fruto que Jesus menciona aqui. Mas falam Senhor, Senhor, mas expulsam demônios, mas curam enfermos. Jesus disse, isso não está sendo levado em consideração, porque na verdade eu não conheço nenhuma dessas pessoas que, embora façam tudo isto, estão praticando a iniquidade. Por isso eu não as reconheço. Não são minhas. De quem são, não sei. Só que a gente sabe. Porque quem não é de Deus é do diabo. Ah, pastor, que absurdo. É a Bíblia que diz. Quem não é por mim, é contra mim. Então não tem meio termo. Quem não é filho de Deus, a Bíblia diz, é filho do diabo. Então, é a consequência lógica da palavra de Deus. E é isso que Jesus está aqui nos propondo. Ao mesmo tempo, Ele convida a cada um de nós a ser uma árvore boa, a fazer uma escolha certa, a dar bons frutos. Já me convidou a escolher a porta certa, já me convidou a entrar pelo caminho correto, e agora Ele me convida, e a você também, a viver
o que falamos, a praticar aquilo que ensinamos. Ele nos convida a viver o Evangelho. E aí se tornar cada um de nós uma árvore boa. E o fruto que sai de nós é bom, é útil. Todo cristão é convidado a ser uma árvore boa. Essa é a proposta de Jesus. Olhando ainda para o texto em Mateus capítulo 7, ele fala no verso 21, como eu disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Ele dá aqui uma dica muito importante: fazer a vontade do Pai. É isto que faz com que eu seja conhecido por Jesus. Ele diz, olha, Senhor, Senhor, me chamam de Senhor, me honram, fazem coisas em meu nome, expulsam demônios em meu nome, curam doenças em meu nome, profetizam em meu nome, mas não fazem a vontade do meu Pai. Fazer a vontade de Deus é mais importante do que falar ou operar em nome de Deus. Essa é a conclusão do texto que lemos aqui. Você entende isso? O que você precisa fazer? Mais do que falar em nome de Deus, mais do que operar em nome de Deus, mais do que ser um instrumento nas mãos dele, você precisa fazer a vontade dele. E isso é algo que Jesus também ensinou em diversas ocasiões. Ele disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, uma evidência de que eu, de fato, amo a Cristo é que eu obedeço a sua palavra, é que eu guardo os seus mandamentos, ou seja, eu faço a sua vontade. Os outros, aqueles que ele disse não conheço, foi porque praticavam a iniquidade. E jamais será a vontade de Deus que eu pratique iniquidade. Então essa é a razão deles não serem considerados por Cristo. Então praticam iniquidade, mas falam e fazem coisas em nome de Deus. Não adianta chamar Jesus de Senhor se eu não aceito o seu senhorio. É uma coisa apenas fantasiosa. Eu digo que Ele é Senhor, mas não deixo Ele mandar na minha vida. Eu digo que Ele é Senhor, mas eu não submeto a minha vontade a Ele. Então isso não se aplica nessa condição. E outra coisa que Jesus nos propõe nestes versículos, a partir do versículo 24 até o versículo 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, ou seja, põe em prática o que ouviu, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio o problema da chuva, os rios transbordaram, os ventos sopraram, a casa foi bastante atacada, mas ela não caiu, porque a sua base era a rocha. Veja o que Jesus diz: ouvir e praticar. Essa é a grande escolha da nossa vida. Ouvir, você já escolheu ouvir. Como eu disse, você veio aqui. Talvez você esteja agora na internet, alguns estão lá ouvindo pela internet. Foi uma boa escolha? Eu creio que foi uma boa escolha. Alguém poderia dizer, eu podia estar roubando, podia estar matando, mas estou aqui ouvindo a palavra. Não é? Alguém poderia usar essa máxima, né? Podia estar fazendo um monte de coisa, mas vim para a igreja, estou em casa, na internet, estou ouvindo lá, ao vivo, pastor, glória a Deus, é ótimo. Você fez uma boa escolha. Só que agora Jesus está querendo mais da gente. Ele não é apenas a escolha de ouvir, mas a escolha de colocar em prática aquilo que eu estou ouvindo. Porque apenas quando eu coloco em prática, quando eu ouço e pratico, é que eu me comparo, na analogia que ele fez, a um homem prudente, que está construindo a sua casa sobre uma base muito forte, sobre uma rocha.
Mais uma vez, a rocha é Jesus. Você vai encontrar várias analogias na palavra de Jesus como sendo a rocha, a pedra angular, a pedra de esquina, aquela que a gente edifica, né? Aquela sobre a qual a igreja foi edificada. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele é a rocha. Mas eu serei comparável a um homem que está construindo sobre esta rocha no momento em que eu ouço e pratico o que eu escuto. E é essa prática que vai trazer a tão sonhada segurança. E onde está a segurança? Ele diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu. No mesmo texto ele fala do outro homem, o homem que ouviu a mesma palavra, mas não colocou em prática. O homem que estava todo domingo no culto, o homem que sempre ouvia pela internet, o homem que ouvia um monte de pregação, mas ele não colocou em prática. E aí o que aconteceu com ele? A mesma coisa que aconteceu com o outro. Isso é maravilhoso, irmãos, porque a gente precisa aprender, como eu disse aqui na quinta-feira, olha, tudo acontece com todo mundo. O fato de eu ser crente não quer dizer que não vai ter um dia ruim na minha vida, não quer dizer que eu não vou ter uma perda, que um dia eu não vou ter uma doença, que alguém não vai morrer. Isso não existe. As coisas acontecem com todos indistintamente, como Jesus ensinou. O sol nasce sobre bons e maus, a chuva vem sobre bons e maus. E mais uma vez nesse exemplo ele diz, olha, nas duas casas acontecem intempéries, vem o vento, nas duas casas vem a água da chuva, vem a enchente, nas duas casas vem alguma coisa tentando derrubar, destruir, mas uma delas não cai. E a que não cai é a que foi firmada na rocha. Veja como essa escolha determina todo o resto. Por isso que eu disse, você tem um monte de escolhas todo dia, mas estas mais importantes determinam todo o resto. Você pode ter um projeto de vida, você pode ter o projeto de ter a casa mais linda do mundo, você pode ter o projeto de ter uma família, ter filhos, ter netos e ter uma casa bonita, espaçosa, bem arrumada, confortável, com tudo que você pode colocar dentro. Você pode ter esse projeto, mas se vier o vento, se vier a tempestade, se vier o terremoto e ela cair, o que você tem preparado, para quem será? Construí, acumulei, ajuntei, coloquei tudo em celeiros, como ensinou Jesus. Mas louco, esta noite vão pedir a tua alma. E essa preparação toda, esse ajuntamento todo vai servir para quê? Do que vai te servir isso tudo, se tudo isso cair? Então há escolhas que determinam se a minha casa vai ficar de pé ou se ela vai ser destruída. E o que determina não é o fato de eu ter escolhido vir à igreja hoje, não é o fato de eu ter escolhido ligar na internet e ouvir uma pregação, não é o fato de eu ver um pregador na televisão. O que determina é se eu vou identificar a palavra do bom pastor, a do profeta verdadeiro, e vou fazer o que está na palavra de Deus. Vou colocar em prática na minha vida. Esse é o alicerce da minha casa. Aí sim eu construo todo o resto em cima disso, porque eu estou comprando uma casa num terreno que eu sei que não vai ruir. E ali eu posso construir e edificar a minha vida. Então a prática da verdade, a prática da palavra é que traz segurança. Diz que eu serei isento de uma chuva? Diz que o vento nunca vai soprar na minha casa? Não, não diz nada disso. Mas diz e garante: a minha casa não vai cair. A minha casa não vai cair. Quem garante isso? A prática da palavra. A segurança que tanto nós precisamos. E o outro lado? O outro lado é o outro lado. O outro lado, ele diz no verso 26, e todo aquele que ouve estas minhas pregações, essas minhas palavras,
mas não pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Sempre que a gente lê isso, a gente pensa na casa e na construção. Só que essa casa e essa construção são fictícias. É apenas um exemplo que Jesus está dando, uma analogia. Mas ele está falando do homem. E há dois homens aqui, dois homens que ouvem a mesma palavra. O que muda entre um e outro é que um coloca em prática e o outro não coloca em prática. Então ele os compara a esse construtor, mas essa casa é fictícia. O que ele está falando é da vida de um homem, de uma mulher, que ouve a palavra, a mesma palavra. Agora um diz, eu vou colocar isso em prática, o outro diz, eu não vou me lembrar disso, foi dito para mim. E aí caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Veja que há duas opções: casa que não cai e casa em ruínas. Árvore boa, árvore má. Bons frutos, maus frutos. Bom caminho, caminho ruim. Porta larga, porta estreita. Qual é a minha escolha? O resto, tudo é importante. Tudo é relevante, mas se eu não escolher bem, na base, o que adianta o resto todo? Se a minha edificação não for o bom solo, o que adianta construir o maior prédio do mundo? E daqui a pouco ele começar a envergar e cair. O que adianta isso? Então a proposta de Jesus para mim e para você, faça a boa escolha, escolha corretamente. Eu te dou todas as dicas, eu te dou todos os conselhos, eu mostro para você o que fazer. É só fazer e vai dar certo. É só obedecer, porque o caminho da obediência é o caminho da bênção. E uma última lição que esse texto também deixa e que sempre me impacta quando leio isso. Versículo 28 diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. E eu fico imaginando, eu já disse para você o que esse Sermão do Monte causou na minha vida, A minha conversão veio da leitura desse Sermão do Monte. E aí eu fico imaginando, se eu fosse ali um mosquitinho, uma criança, sei lá, uma pessoa para estar ali ouvindo esse discurso de Jesus. De ler, eu fiquei impactado e entreguei minha vida para Cristo. Imagina de ouvir, de presenciar cada uma das palavras, coisas tão diferentes que ninguém disse antes, coisas diferentes da filosofia grega reinante, coisas diferentes da tradição romana, coisas diferentes dos filósofos, de tudo que se ouviu antes. E ele traz palavras assim, de uma forma tão simples, mas tão impactantes. E aí a Bíblia diz, estavam elas maravilhadas do seu ensinamento. E diz por quê? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Isso aqui parece também tão simples de dizer, mas é tão profundo no significado. Porque você sabe quem são os escribas? Naquela sociedade, quem eram os escribas? Os escribas eram os caras mais letrados, mais cultos, mais entendidos de Bíblia que a sociedade judaica poderia ter. Porque eram os caras responsáveis por copiar a Bíblia, por guardar a Bíblia, por zelar por ela. Então, eram as pessoas mais importantes nesse aspecto. E aí dizem, olha, ele as ensina como autoridade, não como os escribas. Os escribas eram professores da Bíblia, mas não tinham autoridade. E aí a grande diferença é a autoridade. E a autoridade de Jesus é diferente. Os escribas buscavam a sua pseudo-autoridade na sua posição. Eu sou um escriba, eu sou o cara, a sociedade me reconhece, eu sou reverenciado pelas pessoas. E quem é esse aí? Jesus de Nazaré?
Aonde ele se formou? Qual é a faculdade teológica que Jesus fez? Nenhuma. Isso é muito chocante, porque o que mais irritava os escribas e fariseus que andavam sempre juntos é que Jesus não tinha um diploma para ensinar. Ele não estava autorizado pela religião para ministrar. O chamavam de mestre, mas quem deu esse título a ele? Foi o próprio povo, não foi uma escola. Então isso irritava profundamente aqueles homens. E aí, quando ouviram o discurso acabar, todos ficaram maravilhados com a doutrina, com a autoridade com que Jesus falava. E as pessoas então se rendiam a Jesus. O Evangelho é pregado para que você reconheça não a eloquência do pregador, mas para que você reconheça o poder de Deus, para que você reconheça a autoridade da palavra de Deus. Eu só li a Bíblia com você, mas quem disse tudo foi o autor da palavra. Que isso venha maravilhar o teu coração. Não fique maravilhado com o pregador, não. Maravilhe-se com Jesus, o autor dessas palavras, que é diferente de qualquer diplomado, que fala ao coração das pessoas. E se você ficou maravilhado, renda-se a Jesus, entregue-se a Jesus, entregue a sua vida para o Senhor, renda-se a Ele e diga: eu vou seguir por esse caminho, eu vou entrar pela porta estreita, eu vou ser uma boa árvore, eu vou ouvir e vou praticar, a minha casa vai enfrentar toda a luta, mas não vai cair. Se você ficou maravilhado com Jesus, entrega a sua vida a Ele. Vamos orar juntos? Há alguém aqui essa manhã que quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a mão aonde você está, para que eu faça uma oração com você. Há uma vida ali preciosa. Há mais alguém que quer entregar a sua vida para Cristo? Vem aqui, minha irmã, vamos orar juntos. Agora você é minha irmã, sabia? Como é seu nome? Graça. Hã? Graça. Graça. Que nome mais abençoado. Pai, obrigado pela vida da Graça, Senhor, que ouviu a Tua palavra, que ficou maravilhada com a doutrina de Jesus, com a Tua autoridade, Pai, e decide nesse ato de fé, de confissão diante da igreja, reconhecer o Senhor como Salvador. E é isso que você quer fazer, Graça? É isso. Jesus é teu Senhor, é o teu Salvador. É o meu Senhor. Então você está salva a partir de agora, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Você também quer entregar a sua vida? Como é seu nome? Sheila. Glória a Deus. Tem a Sheila aqui também essa manhã, Senhor. Tocada pela Tua palavra, toma uma decisão, edificar sua vida sobre a rocha, sobre a Tua palavra, praticar aquilo que está ouvindo, que esse seja o futuro dela, Pai. Salva pelo Senhor, vida eterna com Deus, meu Pai. É assim que eu as entrego em Tuas mãos, orando junto com elas e com a igreja e as abençoando, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a Graça. Deus abençoe a Sheila. Glória a Deus.